Não, muda a cadeira. Duas semanas para poder dançar. Inclusive, meu amigo Ronaldo vai contar isso para o serviço. Tá massa. Resolve isso. Som. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, participar dessa reunião, fazer amigos, discutir nossos trabalhos, né? Então vamos pedir a presença de Deus no nosso trabalho, para que tudo seja discutido aqui, seja em prol da nossa categoria. Vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou, para que nosso trabalho tenha o objetivo principal. Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continuando com o nosso lado espiritual aqui, vamos fazer a leitura da semana. Cadê o Maurinho? Maurinho está por aqui, ó. Fazer a leitura aí para nós mesmos, Maurinho. Você não está igual eu, não, né? Não está com a voz perdida, não, né? Carregar pesos, para quê? Vai. O professor... Esqueci. Vai, mas foi. Conta-se uma fábula sobre um homem que caminhava vacilante pela estrada, levando uma pedra numa das mãos e um tijolo na outra. Nas costas carregava um saco de terra e em volta do peito trazia vinhas penduradas. Sobre a cabeça equilibrava uma pesada abóbora. Pelo caminho encontrou uma pessoa que lhe perguntou: cansado, viajante, por que tu carregas essa pedra tão grande? É estranho, respondeu o viajante, mas eu nunca tinha realmente notado que a carregava. Então ele jogou a pedra fora e sentiu-se muito melhor. Em seguida passou uma outra pessoa que lhe perguntou: diga-me, cansado, viajante, por que carregas essa abóbora tão pesada? Estou muito contente que me tenhas feito essa pergunta, disse o viajante, porque eu não havia percebido o que estava fazendo comigo mesmo. Então ele jogou a abóbora fora e continuou o seu caminho com passos muito mais leves. Um por um, as pessoas que passavam por ele foram avisando-o a respeito de suas cargas desnecessárias e ele foi abandonando cada uma delas. Por fim, tornou-se um homem livre e caminhou como tal. Na verdade, qual era o problema dele? A pedra? A abóbora? Não, era a falta de consciência da existência delas. Quando as viu como cargas desnecessárias, livrou-se delas bem depressa e passou a sentir-se menos cansado. Esse é o problema de muitas pessoas. Elas estão carregando cargas sem perceber. Não é de se estranhar que estejam tão cansadas. O que são algumas dessas cargas que pesam na mente de um homem e que roubam as suas energias? São os pensamentos negativos, o culpar e acusar outras pessoas, o permitir que maus pensamentos tomem conta de sua mente, carregar culpas por coisas que não poderiam ter sido evitadas, a autopiedade, acreditar que não existe uma saída,
Todo mundo tem o seu tipo de carga especial que rouba energia, mas quanto mais cedo começarmos a descarregá-la, mais cedo nos sentiremos melhor e poderemos assim caminhar mais levemente. Descarregue de sua vida o que só te traz peso, opressão e ansiedade. Fique leve, seja leve, esteja leve e a felicidade te alcançará. Boa semana. Pessoal, vamos me desculpar a voz aqui, o Ronan vai assumir a minha posição aqui agora. Boa noite, colegas. Boa noite. Vamos iniciar essa reunião com o pensamento de que o dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz grandes homens. Então, sempre eu vejo esse nosso ambiente aqui, não é um ambiente humilde, e aqui está realmente a sabedoria. Então, hoje a gente está aqui pelo destino, porque o presidente Everaldo, por motivo de falecimento em família, não está presente. O Eli, pelo estado de afonia, não também pediu para que eu socorresse. Então, ficou para os 4 diretores, o Otávio, o João, o Joeli e a minha pessoa. E por questão de beleza, simpatia, boniteza, eu fui o escolhido para então estar aqui com os senhores. Vamos à pauta, primeira. João. Terceirização. João. Fala, Carlos. CLT, artigo 444. Obrigado, senador. CLT, artigo 444. Josino. Holding familiar. Hold familiar. Quarta. Eu tenho 2 pautas. Benefício social e sindical assistencial. Benefício social e sindical assistencial. Criar mais essa. quinta. Põe, Alaor, contrato Alaor. social. Seis. Agora. Com a permissão dos senhores, aqui houve um questionamento na diretoria, aí de associados do nosso grupo, os internautas também, questionando sobre os reajustes de salário dos empregados de escritório de contabilidade e escritório de advocacia. Então, dizendo que tem um acordo que para fazer entre o SEACOM, SESCOM, e como é que está todo mundo meio perdido. Então, há 3 semanas, eu falei com o Arioldo, que é o presidente do SEACOM, que nós já nos conhecemos há algum tempo, pedi ao Arioldo, presidente do SEACOM, se eu podia falar aqui como se fosse em nome dele para dar um recado sobre isso, se ele autorizava. Ele falou, não só autoriza, como peço a você que leve ao conhecimento aí dos empregados de escritório de contabilidade e empregadores, dos empregados de escritório de advocacia e empregadores de advocacia, o seguinte, não houve um acordo para reajuste de salário dos empregados dessas 2 categorias profissionais, contabilidade e advocacia, entre o SEACOM e o SESCOM. Um acordo de reajuste de salário. Então, ficou-se decidido entre essas 2 entidades que este acordo teria que ser individual, entre empregador e empregado, cada empresa formalizar um acordo, protocolar isso do SEACOM, e o SEACOM iria levar para o SESCOM e ajustarem, homologarem este acordo. As 2 entidades, as 3 partes, SEACOM, SESCOM
e empregador e empregado, para homologar isso. E que este modelo de acordo, a isso há mais ou menos 12 dias, estaria já disponível no SEACON. Não sei se já tem esse acordo, que teria. E o Ariodo me disse que, neste acordo, não ficaria livre o reajuste, só porque o SEACON não homologaria este acordo se fosse inferior ao INPC de 1 de junho de 2018, que foi 3,5277%. Não homologaria este acordo inferior a esse índice. Então, é isto aí que está funcionando dessa maneira. E que para a homologação de rescisão de contrato de trabalho, o SEACON cobraria R$ 99,00 de cada parte, 99 do empregado e 99 do empregador. Ok? É isto aí, a dúvida para tirar nossas dúvidas como empregadores de contabilidade, os nossos clientes de escritório de advocacia. Esse acordo vai estar lá no SEACON, a gente vai pegar. Ele disse que já ia uma redação simples e que se protocolasse aquilo, que uma semana de prazo já teria a solução disso aí, individualmente por cada empresa. Ok? É isto aí. Ele. Sim? Ali, por favor. Eu vi essa convenção e como eu percebi que não tinha as cláusulas econômicas, né? Aí eu liguei lá, o rapaz que me atendeu disse que não vai homologar, assim, de empresas que não está recolhendo a contribuição assistencial e a contribuição sindical. Aí eu falei, mas a nova reforma trabalhista não obriga mais a recolher contribuição. E ele falou, então não adianta nem protocolar o acordo que não vai ser homologado. Ele falou bem assim. Quem te falou foi um rapaz do SEACON, né, Cícero? Não, o próprio presidente, esse senhor aí que você está falando. O Ariodo. Foi ele que disse para você? O Ariodo falou isso. Foi, porque eu falei com o rapaz do cadastro, eu me esqueci o nome, aí ele me passou para a homologação, Ariodo. Aí a homologação também não conseguiu me atender, aí passou para o presidente. O Ariodo. E ele disse que... Ele garantiu que se a empresa não estiver recolhendo as contribuições, não homologaria, não adiantava nem protocolar. Ok, tudo bem. Então, mas isso, a forma de reajuste, que é o que eu estou dizendo, a forma de reajuste é essa, não poderá ser inferior a esse índice, de 3,5277%. Porém, o colega aqui, Cícero, está dizendo que ele tentou protocolar lá, e se o empregador e empregado não recolher as contribuições sindicais, não será homologado este acordo. Isso é um fato que eu não tinha um conhecimento, o Ariodo não me disse quando eu conversei com ele, há mais ou menos uns 10 ou 12 dias. Só um minutinho, por favor. Passa para o Eudes aí para mim, por favor. Eu vou deixar para falar depois, que eu tenho a minha pauta de assistencial, que também eu quero questionar isso aí, então, senão vou atropelar a pauta dos outros aí. Perfeito. Agora é... A Divina. Procede o que o senhor Cícero está falando. O Sindicato dos Marceneiros também foi fazer homologação. Eu até concordei com ele. Ele falou assim, uai, mas eu não estou entendendo não, dona Divina. A senhora, como conhecedora do direito, é uma prestação de serviço do sindicato. Uai, se ela não quer prestação de serviço e não quer pagar, eu vou ver de quê? Ele é meu amigo. E eu achei engraçado, ele abriu meus olhos. Falou assim, não, aqui é uma prestação de serviço, não vive de água, não. E nem do vento, não. Então, se a senhora quiser fazer, o seu cliente faça acordo, a senhora vai ter que ser uma das associadas, fazer parte do nosso sindicato, isso é uma prestação de serviço. Nós estamos ficando sem, tá? Mas também agora nós estamos querendo uma contrapartida. E é verdade que ele falou, isso aí mesmo. Então, eu acho até que, aí, viu, Cícero, eu não vejo isso assim exagerado. É claro que se o sindicato, para homologar aquilo, igual a Divina colocou, ele está prestando um serviço. Só porque o Ariodo me disse que iria cobrar essa obrigação. Mas eu acho natural que realmente estejam cobrando isso. Então, mas aí eu orientei o meu cliente para aplicar o reajuste, até ele aplicou acima da inflação, entendeu? E só lancei na carteira, anotei no livro, tudo direitinho. Mas esse rapaz aí, ele próprio me falou que esse acordo não tem valor, que a própria convenção traz uma cláusula lá
que a empresa que não fizer o acordo pode ser multada por descumprimento da convenção. Mas vamos dizer o seguinte, não vamos falar assim, rapaz, quem disse isso? Foi o presidente do SEACOM ou o funcionário? Foi o presidente. Diz para você que o acordo não vale nada? Não. Esse acordo que eu fiz com não é acordo. Sim. Particular entre vocês. Eu não cheguei nem a protocolar o acordo lá no SEACOM, porque ele falou que se a empresa não está recolhendo contribuições, nem sindical e nem assistencial, não adiantaria nem protocolar o acordo, que não seria homologado. Aí, em função disso, eu orientei meu cliente e falei, o reajuste nós temos que dar, porque já completou um ano, né? Então, aí eu, como contador, orientei meu cliente a lançar o reajuste na folha, entendeu? E esquecer esse acordo. Perfeito. Tá? Mas aí eu falei para o presidente, presidente, então eu só vou orientar meu cliente a lançar o reajuste na folha, na carteira. E ele falou, mas aí você está descumprindo a convenção e você, a qualquer momento, pode ser autuado por descumprimento da convenção. Deixa eu ver, tudo bem, esse acordo que você está se referindo foi seu empregador com o empregado dele. Acordo que eles fizeram lá e seu cliente deu um ajuste para ele. Ok. Exatamente, exemplo, eu tenho, a database lá é julho, né? Isso. Então, em julho de 2017, ele lançou um reajuste. Agora chegou julho de 2018, teria que lançar outro. Aí, como não saiu a convenção em julho, esperou que sair a convenção. Aí agora, em setembro, que saiu a convenção, aí eu percebi que está sem valor econômico. Aí eu procurei o sindicato falou, olha, você vai ter que fazer um acordo individual. Esse reajuste que você deu foi inferior a 3,52? Bem maior. Muito bem, então você está tranquilo. Mais do que o dobro. Ótimo, quem vai mais falar a respeito disso aí agora? Quem que você tinha falado aí? Certo. Quem que é o menino? Ele foi mais longe ainda. Ele falou assim, dona Divina, não existe essa convenção, não. Se o patrão quiser dar reajuste, ele dá. Até a lei anterior, tudo bem. Mas da agora para frente, é acordo individuais. Não existe mais esse acordo coletivo. E tem razão, não vamos brigar mais, não. Deixa esse trem para lá. Deixa o empregador, se ele quiser dar aumento, ele dá. Quem não dá. Agora, quem se acha prejudicado, chega no patrão e faz o acordo coletivo e entra nas regras. Foi isso que ele me falou. Eu não acabei de concluir. Ele falou, não tem, a lei está me amparando. Pronto, e é isso mesmo. Ok, para encerrar essa pauta agora, só com a minha palavra, depois o Eudes, né, Eudes? Você quer entrar nesse assunto ou vai na frente um pouco? A outra, tudo bem. Só para encerrar isso aqui, eu quero dizer aqui para nós o seguinte. Fala, Fábio. Tem. Eu estou entrando no site do SEACOM aqui, a convenção que eu tenho aqui é a última que eu vi aqui, é que vai de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018. Né? Então, ela não tem outra. Ou seja, existe outra? É o que eu já falei aqui, Fábio. Não tem convenção, não foi feito convenção. Ele está falando que tem. Só um minutinho, Ronan. Existe a convenção, foi homologada a DRT agora em setembro. Só que ele não disponibilizou no sindicato, igual ele vinha disponibilizando. Inclusive, na hora que você clica lá, abre um link para você mandar um e-mail solicitando a convenção. Aí eu liguei lá e falei, eu vou mandar um e-mail para você me mandar a convenção. Ele falou, você está em dias com as taxas, com o sindicato? Falei, não, a reforma não está obrigando eu a pagar nada. Aí ele falou, então não adianta nem mandar um e-mail, que eu não vou te mandar a convenção pelo e-mail. Já falou logo assim. Aí eu falei, como é que eu adquiro essa convenção? Ele falou, você liga lá no Ministério do Trabalho e pede a convenção. Eu liguei no Ministério do Trabalho, a pessoa responsável me orientou a consultar, ela me deu todos os caminhos para mim pegar a convenção lá no site. Aí eu fui lá no site e peguei a convenção. Então, só que aí existe a outra convenção, essa daí é antiga. Então existe a convenção, existe. Quer dizer que as partes fizeram a convenção e não acordaram o reajuste. Não acordou as cláusulas econômicas, acordou todas as outras cláusulas, inclusive seguro de vida, tudo, mas o índice do reajuste e o piso salarial não tem acordo. Está em branco. Aí eu te pergunto, nessa convenção tem uma cláusula falando que tem que fazer homologação? Não, tem uma cláusula falando que tem que fazer homologação e me parece que tem um custo por essa homologação. Agora eu não me recordo. É R$99. Fábio, com a sua permissão aí, Fábio, vamos encerrar isso aí, essa pauta agora. Tá bom, na próxima semana eu vou falar com o Oriudo para trazer mais informações para nós. Colega de camisa azul, você que nos visita hoje, gostaria de fazer a sua apresentação com o seu currículo, por gentileza.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, meu nome é Henrique, eu trabalho com o departamento pessoal e como assistente de departamento pessoal. Estou à procura de uma nova oportunidade. Tenho uma bagagem boa, né, de 3 anos, mais ou menos, uns 3 anos. E estou com um curso trancado. Ano que vem, se Deus quiser, quero retomar Ciências Contábeis. E estou atrás dessa nova oportunidade aí no escritório de departamento pessoal ou alguma outra área também. Um auxiliar contábil. O seu telefone, Henrique. Anota aí para os internautas e os colegas aí. 3242 6431. Celular é 98312 7176. Eu peço essa força aí para vocês, para poder me ajudar, que eu estou querendo voltar para a área e... Seu endereço na região? Qual que é a região? A região, eu moro perto do Buriti Shopping, 10 minutos do Buriti Shopping. Possuo moto e é isso aí. Moro aí pertinho do Buriti Shopping, 10 minutinhos. Ali tem o Mônaco, né, o condomínio Mônaco, moro ali atrás dele. No Conjunto Estrela do Sul. Ok, colega. Seu celular, seus telefones e o setor. Então, colega, é o seguinte, tá aí, adotei o telefone dele, caso algum colega queira, né, a gente passa aí para ele. Henrique, põe aí. Colegas, nós sabemos, aí nós estamos na última semana da política, e eu sei que muitos dos senhores e todos nós, às vezes nós ficamos assim um pouco, igual eu disse na reunião anterior, um pouco amarelado, não com a situação dos políticos, com a situação do país, dos políticos maus que existem por aí. Mas nós temos um colega que sempre está aqui conosco, ele é um grande companheiro, e pediu a palavra e a paciência, a humildade que vocês ouviram. Domingo, por alguns minutos aqui, por favor, 3 minutos para você. Pessoal, boa noite. Boa noite. O meu nome é Domingos Ramos Assunção. Eu fui candidato na última eleição para vereador, onde meu nome era professor Domingos Ramos. Estamos aqui para falar um pouquinho de política, uma coisa que nós temos rejeição de se falar em política, porque a situação que nós estamos no país hoje é muito caótica. Mas, se nós não escolhermos pessoas comprometidas, pessoas boas, quem vai comandar são pessoas que não têm um caráter, que não têm uma ética. E tem um candidato que identifiquei com as propostas dele, o candidato chama Cairo Salim, 90500, candidato a deputado estadual. Me identificamos pelas propostas dele. A primeira proposta dele é defender a família contra a ideologia de gênero, uma situação muito difícil, que nós que temos família sabemos quanto que isso aí é escandaloso. Redução de impostos, principalmente o imposto dos combustíveis, redução nas taxas para se tirar CNH, duplicação das principais rodovias no estado de Goiás, lutar pela melhoria dos profissionais liberais, das micros e pequenas empresas, na tecnologia, na educação, na saúde e na segurança. E também geração de emprego e renda, e lutar pelos produtores rurais, a favor dos produtores rurais, que é onde vem o sustento de todos nós. Nós dependemos da produção, do incentivo do produtor rural. Isso são as principais propostas que me atraíram de fato. Ele foi candidato a vereador também, não foi pelo nosso partido, que o meu partido, nosso partido é o PROS, ele foi pelo PSDB, nas últimas eleições, teve 6.068 votos, foi muito bem votado. Se tiver do nosso partido, teria sido eleito. Mas hoje ele faz parte do PROS, é por isso que nós estamos aqui defendendo essa bandeira junto com o Cairo Salim. O número dele é 90500 e
Hoje, atualmente, ele está sendo vereador, porque ele assumiu a suplência aí, numa licença do Elias Vaz. Pessoa disposta, já estive visitando ele na Câmara, pessoa com gabinete aberto e à disposição. E colocou esse gabinete à nossa disposição também, me deu a liberdade de vir aqui hoje, falar nele e falar que o que precisar, ele está lá na Câmara Municipal para trabalhar a nosso favor. O número dele é 90500. Obrigado, Domingo. E o deputado federal, que nós estamos também lutando pela bandeira, é a dona Cida, 9090. Meu muito obrigado, viu? Obrigado, Domingo. Desculpa. Vamos aqui o artigo terceirização. Quem é o titular da pauta da terceirização? João. Não, hoje... Fábio, atenção aí, Fábio, a terceirização. Ronan, tá não, Lito. Tá? Hoje um cliente me questionou, porque teve algumas atividades que permitiu a terceirização dos funcionários através da contratação de MEI. Oficina mecânica entrou nessa situação, por exemplo, eu posso contratar um mecânico para trabalhar como um MEI? João, é o seguinte, eu vou falar pouquinho, até porque tem pessoas aqui que sabem muito mais do que eu. Falar pouquinho, terceirização, o que é? Você não pode infringir o que determina o artigo 3º da CLT, certo? Camarada não pode obedecer. E tem que ser também a terceirização, não é aquela continuidade do serviço, é eventualmente. Coisa eventual, você terceiriza ali por um certo período. Não você colocar ali uma pessoa trabalhando para você, obedecendo horário de entrada, horário de saída, entendeu? Ordens, prestando um serviço ali sob a sua coordenação. E com título de terceirização, ou seja, PJização. Você falou PJização, não é isso? Com CNPJ, microempreendedor. Entendeu? Isso aí depende de analisar a situação. Então, a terceirização ou PJização disso aí, não quer dizer que você pode, então, um cidadão da oficina mecânica, você pega lá um pintor, você o contrata através do seu micro ali como CNPJ, põe lá dentro da empresa para trabalhar igualzinho o outro que é empregado. E ali constantemente. Vou falar pouco para errar menos. Quem gostaria de falar a respeito mais? Professor Eudes. Passa para o Eudes aí para nós. É isso aí mesmo? Eu falei isso aí? Tudo bem? Alguém tem alguma coisa a acrescentar ou tirar do que eu falei? Passa, Franciano. Lembrando que a empresa individual tem caso algumas vezes de decisão para vínculo trabalhista, né? Se for MEI, né? Isso. Tem essa questão do empresário individual ainda, tá? Perfeito. Não é isso? Tem algumas decisões aí já decididas a respeito do trabalhador definindo, viu? Entendeu, João? Então, João, é isso aí. Colocou lá, não pode, certo? Então, é dessa maneira. Artigo 444, quem é o titular? Carlos. Queria ver essa livre interpretação do parágrafo único, que ele fala aqui, que portador de diploma de nível superior a que se perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios da Previdência. Esse, no caso, esse é o limite máximo é 5 mil e pouco, a gente sabe, né? Mas esse funcionário público excede esses 2 vezes ou mais, no caso. Ele excedeu. Só que ele recorreu no INSS porque ele aposentou e ele quer receber mais. Diz que o escritório relacionou o salário dele errado. Não foi errado o salário. O desconto que foi no limite. Certo? O desconto, a Previdência tem um limite, 5 mil hoje, 645, se não me engano. Ele ganhava 13.711, como se fosse agora. Né? Aí ele disse que a gente estava descontando o errado. Falou, não, você pode ver, aí ele disse que vai me dar uma base amanhã da lei, que eu poderia ter descontado amanhã. Eu falei, rapaz, não existe isso. Eu falei, eu vou até levar esse caso lá para a nossa reunião, mas não existe, porque a Previdência tem um limite, tem um teto. Você ganha 13 mil, mas eu desconto sobre 5 mil. Não, você está descontando errado. Um advogado me falou lá em São Paulo, falei, moça, eu só vou levar lá só para ficar tranquilo, mas você pode vir amanhã aqui e voltar que eu vou te falar. É isso, e não acabou. Porque ele está no prazo de aposentar, ele quer aposentar sobre 13 mil. Eu falei, não existe, moço, um negócio desse. Então, quer dizer, estou falando só para a gente ter uma segurança. Mas é isso mesmo, o desconto é do limite e ele vai aposentar nesse limite, pronto. Que quer ganhar 13.
Mas correto, Carlos, é muito proveitoso, Carlos, você trazer para cá, porque aqui é um grupo de estudo, você ouviu isso de uma determinada pessoa, e ele trouxe para cá, e você trouxe, e isso inclusive vem dizer o quanto que a nossa profissão, às vezes até tem determinados clientes ou pessoas que queiram nos induzir a erros. O nosso companheiro aqui de Joba quer falar alguma coisa a respeito. Só dentro desse assunto aí, eu tenho um outro caso que o contribuinte ele recolheu bem mais do que o teto, pensando que ia aposentar com o que ele estava pagando. Aí chegou o dia dele aposentar, ele foi lá e só vai sair pelo teto. Pergunto, o que ele recolheu a mais, ele consegue, foi descontado dele, ele consegue pegar de volta? Eu quero responder para vocês que eu vou só dizer um negócio aqui, é o seguinte, quando eu fui requerer minha aposentadoria o ano passado, eu estive lá no INSS e foi assim mais ou menos 10, 11 horas. Cheguei lá no INSS, o cidadão olhou e falou, você recolheu aqui, sabe, durante o ano de 2004, você recolheu o ano todinho no mês só. Você recolheu tudo em janeiro. E você tem um recolhimento de previdência também, que você prestou um serviço de R$200 mil, e você recebeu isso também e recolheu, sabe? Então, sua vida está toda bagunçada, você pode ir embora, que isso aqui está bem errado. Primeiro, você arruma esse do conta corrente. Eu esqueci até de almoçar. E eu estava aqui no centro, liguei para a esposa, e aí, o que foi? Falei, estou variado, não sei onde é que eu estou aqui, sabe? Aconteceu um problema ali agora, nunca vou aposentar, nunca ganhei R$200 mil desse jeito, e eu paguei toda a previdência durante o ano, num mês só. E o cara falou para mim, eu falei, rapaz, está errado. Ele falou, errado vocês, que é contador. Nós aqui não erra, não. Mas depois eu fui e me aposentei. Mas eu fiz uma pergunta relativa a essa aí. Aquilo que ele pagou a mais, babau, aí você não vai receber mais não, certo? Então, não foi semelhante, ele foi voluntariamente, que ele pagou aquilo, né? Mas nada impeça que ele impetre na justiça uma restituição. Faça as suas alegações, né? E de repente encontra lá uma decisão que venha a favorecer. Fala, Eudes. O doutor Ronan, tem um cliente meu, ele é médico, e então ele estava tendo descontado de serviço prestado da Unimed e também do IPASGO. E estava sendo, eles não tinham, ele tinha levado aquelas informações que estava já recolhendo pelo teto. E a Previdência informou para ele, falou, não, tudo que foi pago, que não está no período prescricional, só pode pedir o ressarcimento que a Previdência devolve. Eu não tenho conhecimento exato se já recebeu, mas ela instruiu ele para fazer o requerimento para pedir ressarcimento desse período, que estava do período não prescricional, né, dentro dos últimos 5 anos, ele poderia requerer o que foi recolhido a maior. Então, esse caso aqui pode entrar com o pedido lá, que foi recolhimento maior que no INSS, que ele foi instruído dessa forma. Perfeito, Eudes. Aí eu peguei quando a me procurou, eu peguei aquele documento que faz informar a fonte pagadora, entreguei para ele e falei, entrega na sua fonte pagadora e passa a descontar de uma fonte só. Isso. Então, aí, Carlos, muito bem, peça para fazer. Domingos. É o seguinte, eu também estou com um probleminha lá no INSS, eu fui fazer o requerimento da minha aposentadoria também, e o INSS, eu faço uma planilha dos meus recebimentos até chegar ao limite. Passou do limite, eu não vou recolher, lógico. E daquelas empresas que me pagam menos de um salário mínimo, o INSS me respondeu na minha carta falando que não tem valor, porque eu fiz no valor inferior a um salário mínimo. Eu estou lá no INSS, correndo com o processo administrativo para provar isso aí. Eu achei absurdamente. Porque eu posso receber de um cliente um valor X, recolhi dele, o outro X, e vou somando até chegar no teto. Nós que trabalhamos autônomo, nós temos essa faculdade. Nem todos os nossos clientes, eu, pelo menos no meu escritório, que eu trabalho com micro e pequena empresa, me pagam um salário mínimo. Então, o INSS criou caso com isso. Eu achei muito absurdo e estou trabalhando com eles administrativamente. Volta no Eudes lá. E você informou esse rendimento seu em GFIF mensalmente? Porque eu tenho os meus recolhimentos também, tem empresas de várias empresas também de meio salário, e está tudo no CNIS normal, sem nenhum problema.
Não tive nenhum problema quanto a isso, não. Então, estou lá, inclusive, eu puxei o CNIS essa semana, para me dar um levantamento, já estou com 33 anos e meio já de contribuição, né? E está lá tudo, os recolhimentos, os períodos todos, sem nenhum problema, tudo já referendado, já homologado pela Previdência. Ok. Colegas, é o seguinte, aqui... Só um minutinho, domingo. Quando eu pego no CNIS, está tudo bonitinho lá, recolhido. Na hora que eu fui recolher a aposentadoria, eu falei, esses valores que estão aí não servem. Mas eu estou questionando administrativamente, se eu não conseguir, eu vou requerer judicialmente. Eu entendo que não tem problema algum. Para finalizar, o Geraldo quer falar e depois... Não, eu não estou dizendo que sim. E dependendo do tipo da informação da GFIP, que lá na GFIP tem o tipo da categoria lá. Tem que pôr aquele que informa que trabalha para várias empresas. Não estou dizendo que isso. Talvez seja isso a informação da GFIP, viu? Ok. Adair quer comentar? Eu queria aqui dizer aqui, Adair, olha ali, com a sua permissão, Adair, eu li um pensamento aqui que diz o seguinte: o dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz grandes homens. Quando a gente vê o Adair assim, né, eu não sei o que é ser humildade. Humildade é aquela pessoa que eu penso que não gosta de estrelismo. Então, o Adair é a autoridade dessa questão do INSS. Gostaria que o Edson se manifestasse e depois trouxesse aqui para o Adair, sabe? Então, Adair, é isso aí. Eu, lembrando aqui, quando li o pensamento, eu olhei para você, foi o homem aqui, olha o homem humilde aqui, sabe? Eu tinha manifestado, que o Geraldo comentou ali, assim, que é o código 05, lá na GFIP, que é prestação de serviço para vários empregadores, para várias fontes de recolhimento. Porque lá na GFIP tem o código de recolhimento, é 11 para o Prolabore e 13 para o autônomo, né? E a categoria 05, que é prestação de serviço para vários recolhimentos, vários prestadores de serviço, né? Ok. Quer falar ali? Eu só queria comentar com a Adair, se o Adair pudesse ajudar o Carlos, porque nós desvirtuou o assunto do excesso, do limite, e foi para o outro lado. E acabou que a pergunta do Carlos saiu fora. Gostaria que você comentasse, que eu sei que você é conhecedor. Bom, só um detalhe aí, ele é seletista, não é? Então, está correto aí, dentro do limite mesmo, e o excesso disso aí não entra no cálculo da Previdência. Pode ser restituído, conforme o Eudes falou, dentro do período de prescrição aí, né? Está correto, é isso aí. Seletista não tem outra opção. O artigo 28 da Lei 8.212, salário de contribuição, está vinculado lá. Ele. Quem mais está querendo falar aí? É o Fábio. É para encerrar aí, Fábio. Não, Carlos, eu não entendi, você falou do artigo 444. Ah? O artigo 444, no parágrafo único dele, fala, né, do portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo da Previdência. Ele me mostrou isso aqui. Não, porque esse artigo aí, pelo que eu analisei, ele se reporta à questão da negociação patrão-empregado, né, que dizendo que o trabalhador que ganha até 2 salários, dois tetos aí, que dá 11 mil e pouquinho, ele não é hipossuficiente, ele não precisa do amparo do contrato, da convenção, né? É outra coisa, não tem nada a ver com o que ele tem, então, ele ainda me mostrou isso aqui. Eu falei, rapaz, ó, eu vou discutir no fórum. Tem nada a ver. Falei, nós temos lá advogado, temos pessoas capacitadas, mas isso aqui realmente, e o desconto, nós estamos descontando no correto, não tem conversão. Ô Fábio, só para fechar e para os internautas, Fábio, lê para nós o caput do artigo 444 e o parágrafo 4º, só para ler só, que o caput e o parágrafo 4º. O artigo 444 da CLT fala: as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Parágrafo único. 4º. A livre estipulação a que se refere o caput desse artigo aplica-se às hipóteses previstas na 611-A desta consolidação,
com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Ok, colega. Fechou aí. Nós vamos para a hold familiar com Josino. Então, colegas, eu queria saber se alguém de vocês já fez aí esse holding familiar, porque tem um cliente meu que está querendo fazer, sabe? Eu dei uma lida na legislação e entendi que a gente precisa de ter uma parceria com um advogado. Aí eu queria saber, o doutor Ronan, se eu estou entendendo bem. Por que o advogado? É porque os cartórios vão querer cobrar a escritura e vão querer também cobrar acho que é ITCD, né? Estou certo? Ronan. Colegas, então é o seguinte, só um minutinho, Fábio, eu passo para você. Aí, colegas, então o Josino está com isso aí, e isso é comum hoje, está dentro dos escritórios de contabilidade. O que o cliente, o empresário faz? A primeira coisa, ele vem falar sobre isso e procura o contador. É o primeiro passo, né? Esse é um serviço atípico, diferente, que o contador acha até que ele tem que se cobrar honorário. Muitas vezes ele sabe até mais do que o advogado. Tenho certeza, com a pesquisa e o conhecimento, Joãozinho, que você chegou aí, você sabe muito mais do que muitos advogados. Então, antes de passar para o Fábio aqui, os senhores também, eu vejo na hold familiar, assim, falar pouco, 2 principais aspectos, o fiscal e o societário. Vou dar só um exemplozinho, como por exemplo, digamos que o cidadão tem vários imóveis por aí, coitado, ele falece. Deixa esses imóveis todos locados. É uma renda para a família, 10 irmãos, recebe aquela renda. Aí, entre 10 pessoas, você já viu a confusão que vai dar. E a hold, esse é um dos principais aspectos. A hold entra, a hold vai eleger os principais pessoas, aqueles conhecedores do assunto, o economista, o financista. Então, a hold estabelece aquela pessoa e aquele bem está lá dentro, certo? Esse bem está livre de penhora, de mau negócio por qualquer um desses herdeiros. É por aí que a hold realmente é muito importante, Josino, dependendo do patrimônio. Quanto maior o patrimônio da pessoa, mais necessário se faz a hold. Pronto, Fábio. Praticamente o que eu ia falar. Primeiro tem que saber o propósito dessa holding. Essa holding é para a questão de sucessão dos bens ou é para a questão de administrar bens que estão sendo locados? Ele quer ter uma segurança, porque ele é sócio de uma empresa juntamente com outros sócios, né? E aí ele tem medo que essa empresa possa vir a falir, por exemplo, e os bens dele ser penhorados, né? Isso aí é o principal que ele está pensando. Permita-me, Fábia, isto, Josino, ele acertou na mosca. Uma das garantias da hold é exatamente essa, é aquilo que eu disse ali. O cidadão, ele é o proprietário, ele faz parte de um quadro societário de uma determinada empresa, e ele teme-se de que aquilo tome um rumo diferente e venha atingir os seus bens. E ele quer, então, preservar o patrimônio da sua família. E estando na hold, está fora. Não é dele, é da hold. Pode continuar, Fábio. Não, então, porque eu ia falar isso, porque a questão que o Ronan falou é da fiscal, questão tributária, né? Se for para aluguel, você tem que analisar a renda que vai dar aluguel, se compensa ter o gasto com o TCD, tem que analisar essa parte fiscal, não só a questão de sucessão, né? Aí tem que ser um especialista, o holding tem que ter um especialista para analisar essa parte aí. Eu olhei aqui para o Otávio Júnior, no jeito dele me olhar, e eu esqueci, o Otávio Júnior é doutor nessa parte aí, sabe? Conhece bem, já trabalhou com o holding. Fala para nós, Otávio. Você olhou para mim aí, eu vi que tem muita coisa. Fala para nós. Doutor Ronan. Fala, Wilson. Deixa eu dar um pitaco aqui. Do Josino, quando você for montar, ou no caso resolver, e o seu cliente resolver fazer esse serviço lá, existe um CNAE, chama Holding de Instituições Não Financeiras. Isso é um CNAE fiscal. Se você coloca nesse CNAE fiscal,
provavelmente você vai brigar com a prefeitura para não pagar ITCMD. Né? O ITBI, aliás. ITCMD não, ITBI. Porque lá no site, na lei complementar da prefeitura, ela diz da não incidência, aí ela diz assim, tem a não incidência do ITBI, aí ela vê os casos, é exceção. Quando é atividade mercantil, né, de locação, ou venda, compra e venda de imóveis, locação, atividade mercantil. Então, se você coloca lá que é uma holding de instituição não financeira, automaticamente você não está inserida a atividade mercantil. Você pode acrescentar também o CNAE de gestão da propriedade imobiliária. Também tem um CNAE fiscal desse lá. Você pode colocar os dois. Holding de instituição não financeira e gestão da propriedade imobiliária. Se ele diz que é uma gestão, ele não diz que ele é dono e nem que vai praticar atividade mercantil. Ele vai simplesmente gerir. Também você pode brigar lá. Agora, se você coloca lá aluguéis de imóveis próprios, porque quando você traz todos esses bens para a holding também, e joga aluguéis de imóveis próprios, aí você está praticando atividade mercantil. Aí é devido ao ITBI e é de acordo com o laudo que a prefeitura vai avaliar. Aí ela vai avaliar toda a parte de imóvel rural, urbano, que tiver tudo englobado lá no contrato. Na hora que você vai montar esse contrato social, você faz a discriminação toda dentro do imóvel, registrou a empresa, leva ao cartório de registro de imóveis e a verba à margem da matrícula, é uma verbação. Aí você não paga a escritura, porque o contrato social tem força de escritura. Agora, o que é bom nisso aí é o seguinte, é você cobrar bem seus honorários, né? Faz a vez, né? Que não vai cobrar tipo um salário mínimo para abrir uma empresa igual, a gente vê, tem colega que abre de graça, aí você pode pegar a contabilidade, não. O bom disso aí é quando você faz a dificuldade da gestão lá, de montar esse contrato tudo e cobra um honorário bom. Então, Josino, só para... Quer falar, Josino? Por isso que a gente tendo assim um advogado como parceiro, né? Eu acho bom para ajudar, inclusive, nos honorários, né? Eu pensei primeiramente nisso, eu preciso ter um parceiro. E por isso que eu estava querendo convidar o Ronan, né, para ser meu parceiro nessa aí, né? Rapaz, é uma responsabilidade. Eu não vou fugir à regra do Josino, vou estar junto contigo. Eu ia tirar o pão da boca do Ronan, já que ele convidou o Ronan, eu queria dizer para ele o seguinte, assim, quando você convida o advogado leva tudo para você sobra só com o trabalho de registrar a empresa, você não vai ganhar nada praticamente. Por isso que eu ia dizer desse jeito, mas quando convidou o Ronan, agora eu posso falar mais. Ô, Josino, não falei nada. O Josino já me obrigou a partir de hoje à noite a entrar no livro e devorar a roda aí, sabe? Fechou, colega? Vamos fechar essa pauta aqui. Eu queria só, já está fechado? Tá. Só um minutinho, Domingo, só um minutinho. É o seguinte, a explanação sua foi muito boa, mas eu quero assim, porque me interessou o caso da road aí. Para mim, abrir uma road para incorporação de bens para que não haja ITBI. Porque na lei complementar que fala de TBI na prefeitura, e se for observar, aqui a região circunvizinha, vamos dizer assim, porque eu tenho praticamente todos os desses municípios ao redor aqui, eu tenho essa lei complementar, as leis que falam de TBI, todos eles, que eu tenho empresas que fizeram essa incorporação. Todos eles lá falam que quando você não tem atividade mercantil, na conferência, fala assim, na conferência de capital social, o bem imóvel, na conferência de capital social, ele não é devido ao ITBI, salvo, aí vem essas regras. Igual o município de Goiânia fala 12 meses antes, 12 meses depois, tem o senador Canedo 2 anos antes, 2 anos antes você tiver integrado, e 2 anos depois que você abriu a empresa, já estiver praticando a atividade mercantil, você é devido ao ITBI na data do evento e com multa e juro. Então é o seguinte, no caso da holding, como eu falei, o CNAE de holding de instituições não financeiras, é meia alguma coisa lá, começa com 6 e pouco lá o CNAE dela, fiscal. Então ela seria na atividade não financeira, então não teria atividade mercantil. Pode, às vezes, o município querer cobrar, mas aí tem que brincar nesse caso aí. Mas, a meu ver, no início não tem. A holding de instituição não financeira e a gestão da propriedade imobiliária. Seria 2 CNAE que não haveria cobrança de ITBI, por causa do tipo da atividade. Agora, se você envolve a atividade mercantil igual aluguel de imóvel próprio, eu tenho empresa que tem aluguel de imóvel próprio, e isso nós pagamos o ITBI dela.
Eu tenho 2 empresas, tem isso aí, 3 empresas, que tudo é gestão da propriedade imobiliária e aluguel de imóveis próprios, porque tem vários imóveis próprios. Então, sim, todas essas, houve o pagamento de ITBI sobre isso aí. Então, fizemos, a prefeitura avaliou, pagou ITBI e paga somente a verbação no cartório. Você não paga escritura, porque o contrato social tem força de escritura. Nesse caso aí, os bens faz parte do capital da empresa? Sim, aí vamos para o capital social, né? O ativo imobiliário e o capital social. Então, colegas, é o seguinte. Alguém quer saber Mais alguma coisa a respeito da holding? Eu estava até conversando com o Josido hoje, tem muitas pessoas que às vezes confundem, se acha que ele constituindo uma holding, o objetivo dele, na verdade, às vezes ele está pensando em livrar os impostos de um inventário, as transações futuras dos seus herdeiros. E isso eu até disse para Josido, eu já fui até consultado algumas vezes nesse sentido. A pessoa chega, olha, eu tenho meu patrimônio e para não dar dinheiro para o cartório, advogado, amanhã ou depois, eu quero construir uma holding, né, que seja fica mais fácil. Aí existem outras situações também de pessoas, né, querer fazer doação para filhos, e tudo é a experiência que eu tenho 66 anos, né, já vi várias experiências, inclusive cito até o exemplo, um determinado cliente meu primeiro cliente, o cliente do SEI, ele mais de 40 anos, ele profissional liberal, ele formou 3 filhos na mesma profissão, uma boa empresa, aí ele disse, olha, eu formei meus filhos, sempre ele falava para mim no passado, olha, o objetivo da minha empresa é o seguinte, por isso meus filhos estão nesta área aí comigo da minha empresa, são formados nível superior. Eu não vou falar aqui o objetivo, que é para não identificar, e eu vou entrar dentro da minha empresa, então, formou os filhos, e o filho entrou lá dentro. Um dia um dos filhos chegou para mim e falou assim, olha, senhor Ronan, é o seguinte, sabe, o meu genitor aí, a genitora, ela tem a ideia muito atrasada, sabe, ela é arcaica, sabe, as coisas têm que mudar e ela não quer mudar nada, sabe, e eu vou constituir uma empresa para mim, e eu não quero ficar lá mais não, sabe, eu vou sair. Falei, rapaz, você vai sair com velhinho ou velhinha? Não vou, quero ter minha empresa mesmo, sabe. Deixou a velha, depois o outro também saiu, ele abriu outra atividade da mesma, a grande empresa está rica e a velha está sozinha, e ela tinha pego os bens dela todinhos, os imóveis, e feito doação para ela e usufruto dela. Quis vender os imóveis desse depois, não conseguiu vender, e os filhos hoje em outros estabelecimentos, e os filhos hoje deixa lá a pessoa dele, o genitor dele sozinho, né? Ela agora não quer sair da empresa, porque ela queria continuar trabalhando na empresa, aquilo por um prazer, né? Todos nós aqui, contador, nós temos o escritório, nós ficamos felizes de chegar no escritório, atender nosso cliente, aquele que queira conversar conosco. E aí, ela está nessa situação, né? Eu falei para ela, eu te avisei, não passasse seus bens para o nome dos seus filhos. Não foi? Foi. Pois é. Se arrependimento matasse, eu tinha morrido. Mas eu não segui. Então, holding ou doação, nesse sentido, é fria. Igual eu falo, eu não tenho nada, não tenho esse computador aqui, certo? Digamos assim. Se meus filhos amanhã depois se dane na minha ausência, paga advogado, dá data, fala o que quiser. Doar, eu não faço doação para filho. Não tem jeito de fazer. Aí, gente, colega, eu quero aqui o Silvio, que foi diretor dessa casa, está aqui, de vez em quando ele aparece, há muito tempo eu veio aqui, apareceu aqui agora. Silvio, por favor, Silvio, chega aqui, né, vamos ver a cor da sua voz, se apresentar para os colegas e falar disso aí, nós aí, da holding, fala um pouquinho da holding aí, Silvio. Olha, eu vou me omitir em falar, porque eu saí da área, e quando a gente sai e afasta da área, 2 anos, 3 anos, é uma coisa. Aí agora, quando você afasta da área 10 anos, 15 anos, igual eu estou afastado há 16, e eu abandonei. Eu, quando, lá em 1990, qualquer coisa, eu fiz uma cisão. Inclusive até o Everaldo não está aqui hoje, o Everaldo andou me ajudando, eu fiz uma cisão. Agora, eu não tenho, assim, falou em holding, eu tenho conhecimento, porém, não vou me expressar porque eu estou fora. Deixei de ver a função. Eu venho aqui fazer uma visita e rever os amigos, né?
Você vê, que honra para nós, né, colegas? Aqui um colega, né, não é ex-colega, não, um colega, ex-diretor da casa, saiu lá do seu lar, está deixando de assistir o Jornal Nacional, né, ele assiste, o Silvio é muito inteligente, ele gosta de Jornal Nacional e essas coisas assim, e deixou, novela ele não assiste não, é só essas informações. Sai lá da casa dele para vir aqui nos escutar, uma honra muito grande, viu, Silvio, você está aqui, muito obrigado por ter vindo, vem sempre aqui. Colegas, vamos agora do Eudes, o benefício social. O famigerado benefício social que foi acordado aí entre diversos sindicatos tem causado alguns transtornos aí para algumas empresas, né? Eu tenho sido consultado por alguns colegas se está sendo recolhido, está sendo pago esse benefício. Eu disse a ele o seguinte: as empresas que eu tenho, nenhuma pagou até hoje. E eles disseram que os colegas aí, tanto aqui de Goiânia, de Anápolis, do interior, que as empresas estão sendo negativadas por esse benefício social. Aí eu quero saber o seguinte: muito embora a legislação que foi modificada, né, a CLT, que diz que tem os acordos coletivos têm que ser respeitados, substituíram o tal do seguro por os benefícios sociais. E aí, temos que pagar esse benefício social ou não? Muito oportuno esse questionamento, esse trazimento aqui para essa reunião de hoje pelo Eudes. E nós vamos iniciar essa pauta aqui, reportando ao Carlos Pereira, que na reunião anterior falou a respeito para nós. Carlos, fala alguma coisa a respeito disso, aí nós vamos passando aqui o microfone. Está aprovado na convenção, e antes de falar sobre a convenção, conversei com a juíza, não vou reportar o nome dela aqui, porque ela disse o seguinte: isso aí é coisa de sindicato, está na convenção, vocês se entendam lá. A justiça não vai se posicionar com isso, porque é convenção, a palavra já fala, se é uma convenção, então está tácito na convenção, tem que ser cumprido. Tá? Então, quer dizer, está entre empresários e empregados. Então, nós não vamos, inclusive, se tiver ação aqui, a resposta nossa vai ser essa. E está assim lá, e está colocado lá no parágrafo 2º da cláusula 17ª, o valor, e também está mencionando que a empresa responsabilidade integral da empresa, ficando vedado qualquer desconto no salário do trabalhador. Eu sei também que a justiça não pode se omitir isso assim, mas vamos buscar até no Supremo Tribunal, porque as empresas não querem pagar. Vai lá, Fábio, depois eu vou passar para os colegas aí. Colegas, eu tive com o superintendente do Ministério do Trabalho, eu com o doutor Ronan, né, e, inclusive, solicitei via ofício, ele respondeu o seguinte, né: com relação ao benefício social familiar, o Ministério do Trabalho se posicionou da seguinte forma, que foi uma vontade das partes, sindicato, patronal e laboral, né, não é competência do Ministério do Trabalho julgar o que é acordado na convenção coletiva, quando ela tem um respaldo legal. Bem, vamos lá. O artigo 611 da CLT fala o seguinte: convenção coletiva ou acordo coletivo tem prevalência sobre a lei, ou seja, está acima da lei, desde que não contrarie o disposto no artigo 611b. Lá no 611b, se eu não me engano, a cláusula 26 ou 16, o inciso 26 ou 16, fala que não pode haver desconto sem a prévia e expressa autorização do empregado no seu contra-cheque. Porém, esse desconto não está sendo feito do empregado, ele está sendo feito do patrão, e isso não está previsto na CLT, é proibição. Então, o que não está proibido, a primeiro plano está permitido, né? Aí, estão recorrendo na justiça, vamos ver o que dá, mas a primeiro plano está legal.
foi um acordo entre patronal e laboral, não tá sendo descontado do empregado, porque a CLT proíbe descontar do empregado sem a prévia e expressa autorização deste. Então, até, a meu ver, até o prova contrário, está legal, certo? Aí vem a questão, mas a minha empresa não é sindicalizada, por que que eu tenho que cumprir a convenção se foi o sindicato patronal e o sindicato laboral que acordou? Aí eu pergunto, quando o sindicato faz um reajuste, é só as empresas, um reajuste de salário, é só as empresas que são sindicalizadas que cumprem? Não é a categoria? Eu entendo que o sindicato tem competência para negociar representando a categoria. Agora, é o que eu falo, porque oriento sempre quem me consulta. Fala para o seu empresário, seu cliente empresário, cumprir a convenção ou entrar na justiça. Agora, a atitude de não pagar, como tem alguns que estão fazendo, não vou pagar os R$22, vou pagar um seguro, contratar um seguro. E se a justiça disser, não, você tem que pagar o benefício, porque está previsto em causa de convenção. É um risco. Outra coisa que eu perguntei para o superintendente, a obrigatoriedade da homologação prevista na convenção, eu tenho que cumprir? A empresa tem que cumprir? Ele falou a mesma coisa. Se está na convenção, embora a CLT fale que deixou de ser obrigatória a homologação, mas como no 611 fala que a convenção sobrepõe a lei, se tiver uma cláusula na convenção falando que tem que ser feita a homologação, passou a ser lei. Tem que ser cumprido também. Ok, mais alguém quer falar aí? Vamos ver, tem coisa aqui. Daí vamos chegando, a coisa, a batata está esquentando, sabe? Vamos ver aqui. Calma aí, Carlos. Ali? Fala ali. Eu sempre inculquei muito com essa convenção. Na realidade, a convenção ela é feita e você geralmente obedece. Você tem lá a data base que você respeita, tem o índice que você respeita. Agora, igual o CSEG, ele criou lá uma contribuição assistencial para você descontar dos empregados. Isso a lei não permite. Então, essa não vai ser acatada. Agora, quanto a essa posição do benefício social, eu estava até orientando os meus clientes a fazer um seguro paralelo. Qual é a sua penalidade? Se você não pagar, a sua penalidade é indenizar o empregado que morreu para a família. R$ 1.700, parece. E a mulher no salário maternidade, você indenizá-la, parece que é R$ 500. Então, se você assumir essa responsabilidade, por que eu tenho que pagar R$ 22? Eu assumi isso, eu sei se isso acontecer, ou então vou contratar uma seguradora mais barata, que vai me proporcionar uma indenização até maior por isso. Certo? Agora, só que o Fábio me jogou farinha no ventilador aqui, dizendo que o sindicato vai ter direito de me levar na justiça pelos R$ 22, e eu vou ter que ainda pagar a indenização. Mas a indenização, eu tenho um seguro particular que vai cobrir esse valor. Por que eu tenho que pagar os 22? Se eu não pagar os 22, sempre a convenção falou assim, então você, por exemplo, antigamente tinha aquele segurinho lá que dava R$ 9.000 para os empregados. Eu tive vários casos, não meu, mas de pessoas que chegou até a mim, que aconteceu isso. Ele não teve que pagar nada de seguro para trás, ele teve que pagar a indenização. Então ele assumiu a indenização. Eu acho que os R$ 22, eu acho que ela não teria direito de me cobrar, de me levar para o Serasa, nem nada. Porque eu tenho um seguro que está dando uma cobertura maior do que a deles. Né? Então, não teria. Eu acho. Mas o Fábio é contrário, isso aí. Entendeu? Então, eu acho, se eu fizesse um seguro em outra seguradora, que acobertasse essa indenização do salário maternidade e do falecimento, eu acredito que nada me impediria de não cumprir isso. Agora, essa que eles mandaram hoje aqui, ó, CISEG, criando uma contribuição assistencial que viria a ser descontada dos empregados. Então,
infelizmente, a lei protege o desconto do empregado. Do empregado não é. Agora, os 22, está essa polêmica porque é descontado do patrão. E o patrão convencionou com o empregado que iria pagar, porque até a alegação deles que ficaria mais barato, porque o aumento do CISEG era para ser 3%. E eles deram, no acordo, ficou 1%. Então, na realidade, eles acharam assim, 2% que você descontou do seu empregado, você vai repassar para nós. Então, mas eu acho que eu, por exemplo, não paguei até agora e já mandei fazer dessa forma. Agora, o Fábio me assustou aqui com esse negócio aqui. Porque eles podem não é a minha posição, é a posição da lei. Está lá no 611. Né? Agora, as empresas entrando na justiça, aí vai ser discutido o mérito da cláusula. Mas enquanto a justiça não disser que é distorcido, que a empresa poderia ter pago um seguro lá fora, está valendo acima da lei. Aquele jargão que se criou com a reforma trabalhista, com a 3467, que fala que o acordado vale mais do que o legislado. Né? Então, ou seja, o acordo, a convenção está acima da lei. Então, colegas, é o seguinte, vamos registrar aqui, antes de terminar essa pauta, registrar a presença do Bento Ivan Pulgas, muito bem-vindo. Nós estamos aqui questionando nesse momento, Bento e o Ivan Pulgas, sobre a obrigatoriedade ou não de se pagar o benefício social e essas, que mais, obrigação de pagar o que mais? Benefício social, eu dizia? E assistencial. Eu gostaria de falar um pouquinho, vou passar para o Djalma agora para dar complementação à pauta. O Eli pôs um negócio muito bem aí, o Fábio também. Eu até então, eu sempre cumpria a convenção coletiva, a gente fazia isso, descontava assistencial, descontava tudo. Aí veio essa nova lei da reforma trabalhista, e depois que teve a lei da reforma trabalhista, rescisão minha foi feita em sindicato, nada foi feito de recolhimento, de assistencial, porque os funcionários estão dizendo que não concorda. Eu tenho carta dos funcionários, eu mando recomendação para minhas empresas falando, se tiver a cartinha não vai ser descontado. E vem as cartinhas não autorizando fazer qualquer desconto. Então eu estou com esse angu de caroço aí para poder descascar, porque não estou recolhendo para nenhum sindicato. A pergunta é, e aí eu recebi uma cartinha do Serasa, de um contribuinte, que foi mandado para o Serasa. Aí eu fiz questão de consultar o Serasa para poder ver se realmente estava lá. Não estava, não constava nada. Aquela cartinha era falsa. E você quer falar aí, Divino? Só. Sindicatos, a gente tem que prestar muita atenção no falar. Lê a convenção, que acho que a maioria não leu. Aquela contribuição que tem lá é muito interessante. Ela tem uns benefícios e também, quando ele é contribuinte, ele não paga o ASO, ele não paga o PSMSO. Estou falando do CIMAC, que é a mesma turma que você está falando aí também. E outra coisa, tem outras assistências. Então, não é tudo de graça, não. É facultativo. Não tem nada de justiça, não tem que estar em nada. É facultativo. Entra quem quer. Mas lá tem uma coisa muito interessante que eu vi depois de Nem Tudo é Ruim. Tem muita coisa boa. Que o ASO e o PCMSO é caro. E lá vocês têm gratuidade. Outra coisa também, que negócio da CIMAC, eu não sou contadora, não, eu dou assistência a algumas pessoas que eu trabalhei, eles confiam em mim e me ligam. Também, eu estava observando, é muito interessante, eles criaram uma clínica especialista desses pessoal que ficaram conjuntamente, ali na Tocantins, para fazer o LT-CART, o PPP, que é caríssimo, LT-CART, PPP, que é obrigatório, ainda que tenha só um empregado, que seja um fazendeiro, que seja qualquer pessoa, sempre foi obrigatório, só que a lei não tomou conta, agora ela vai arrochar, e as multas milionárias com o e-social. Eles criaram uma clínica lá, super interessante, com preço acessível. E esses descontos que ele tem, paga um ano desse negócio aí, porque às vezes a gente vê só coisa ruim, não vê a coisa boa. Para as empresas pequenas, é até vantagem de vir esses benefícios. Mas você faz as contas, uma empresa que tem 100 empregados, vai dar R$ 2.200 por mês, vezes 12 meses, quanto que dá isso? Quer dizer, para onde que a empresa está enfiando esse dinheiro? Sem saber, não tem retorno. E quando,
para proteger uma vítima. Se possível, vai acontecer isso, mas a gente está sujeito, né? Então, essa conta até o Otávio que fez, né, é um absurdo, eu acho que é um absurdo. Ronaldo, parênteses. A minha preocupação é a posição do contador para repassar isso para o seu cliente, certo? Eu entendo o seguinte, ó, o contador questionou, você passa o artigo 611 para ele, essa questão da prevalência da convenção sobre a lei, e ele vai decidir. Não toma partido, porque lá na frente, depois ele vai dizer assim, ó, eu podia ter pago, você fez eu não pagar. Não, passa para ele e deixa ele decidir. Colegas, é o seguinte, só um segundinho aqui, nós vamos fazer o seguinte, a minha posição como estudante de direito, como aqui um advogado, não vou dizer advogado, estudante de direito, a minha funcionária do departamento pessoal chegou no meu escritório e disse, eu quero saber exatamente a posição. Eu falei, a posição é esta aqui, tá, minha filha? A posição é esta e é o seguinte, você vai dizer que você está, nós estamos falando como contador. Se ele quiser delongar mais, contrata o advogado. Com referência a, nós somos sindicalistas também. Nós estamos do lado do sindicato, mas nós estamos aqui falando de lei, falando de legislação, de obrigatoriedade de cumprimento, que sobra para o contador. A lei da reforma trabalhista, lá eu, inclusive, desculpa o colega Fábio, a convenção não sobressai a lei, porque na lei os constituintes, os legisladores não disseram, aprove essa lei aqui e leva para o sindicato aprovar. Não existe isso. Então, tudo bem, a minha posição, não quero contestamento, Fábio, mas é a minha posição. Então, é o seguinte, convenção, ela sim, o artigo 611, estabelece o que é que a convenção pode fazer. Mas não é que o sindicato quis fazer aquilo, não. A lei diz, sindicato, você faz isso, isso e isso. Está lá no 611, tá? Então, o que ele não pode fazer. O que ele não pode fazer, tudo bem, aí isso aí. Outra coisa, juiz, a juíza, quando ela disse que ela não entra no mérito, ela errou. Diz para ela que o advogado Ronan e contador Ronan disse que ela errou. Jamais ela poderia dizer isso, que ela não entra no mérito. O juiz é obrigado a entrar no mérito da questão, sim, se caiu na vara dele. Então, ela não, talvez ela quis dizer uma coisa e falou outra. Ela tem que decidir. E ela vai decidir. Quando nós tivemos lá no Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho, ele não garante nada. Ele simplesmente diz lá, você, seu José e seu João, vocês acordaram isso aqui? Acordamos. Então tá bom, eu vou botar a chancela aqui. Você assinou que acordou e você também assinou que acordou. Agora, questão de lei não é com o Ministério do Trabalho. Questão de lei são nos tribunais de justiça, ok? Agora, eu quero só ler para os senhores o que diz o artigo 513 da CLT. São prerrogativas dos sindicatos. Prerrogativa, o que a lei fala que o sindicato pode fazer? Apresentar perante autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida. B. Celebrar contratos coletivos de trabalho. C. Eleger ou designar os representantes de respectiva categoria ou profissão liberal. D. Colaborar com o Estado, com os órgãos técnicos e consultivos no estudo e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal. Onde é que eu, inclusive, amarro mais um dispositivo legal? Aqui, porque eu disse que não paga lá no meu escritório, não paga essa bolsa. E esses benefícios nós falamos, não paga nada lá, os empresários. Falei, eu estou como contador. Agora, se você quiser pagar, tudo bem. Eu estou dizendo para você, como contador, eu te aconselho isso. Agora, se você quer uma coisa fundamentada, paga meu honorário, como advogado. Aqui diz o E. São prerrogativas dos sindicatos impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas e profissionais. É aquilo que sempre eu digo aqui. Você associou? Então paga tudo. Você não associou? Você não é obrigado a pagar. Outra coisa, sindicato quer cobrar R$500, R$200 fazer a convenção, eu quero que o sindicato seja testemunha disso, eu quero. Então o sindicato vou pagar, porque eu quero sua testemunha. Mas a lei não me obriga a vir aqui. Certo? Se eu tenho uma rescisão para fazer com um determinado empregado da empresa, tem que fazer, com dúvida de fazer uma rescisão com o empregado, tem medo, quer evitar possíveis gastos lá na frente,
sindicato também não garante nada da rescisão. O empregado pode homologar lá, mas ele tem o prazo estabelecido para discordar de tudo aquilo e dizer que aquilo foi feito no sindicato. Então, o sindicato também poderia dar a chancela final, né? Ele podia falar pela lei, foi homologado lá, gente. O sindicato homologou, o advogado estava lá. Por que ainda o empregado pode entrar na justiça se ele quiser, nos determinado prazo? Por que ele pode entrar? Então, aí já minou a força do sindicato, certo? É simplesmente um testemunho. É se como eu, que sou um advogado, e o empregado confia em mim, e ele vai fazer a rescisão, fala, Ronaldo, aqui está bem a rescisão, sabe? Eu entrei aqui tal data, saí tal data, recebo tal salário, eu quero saber se está certo o meu negócio aqui, eu confio em você, o que você falar para mim que eu concordo. Pronto, eu posso, eu também sou sindicato, posso, o sindicato faz nada mais que isso. Um testemunho de uma rescisão de contrato, isso que é o sindicato. Lamento estar dizendo nesses termos, que nós também somos sindicalistas. Tá. Lamento só objetir, viu, Beto? Já está cobrando aqui a sua pessoa, mas é porque essa pauta aqui está quente. Então, é o seguinte, é isto que é minha posição, colegas. Então, está lá, no artigo, está bem claro aqui o que o sindicato pode fazer, certo? Vamos continuar estudando. Obrigado, senhores, obrigado, eu, por trazer isto aqui para nós. Quer falar, Hilton? Fala. Só para finalizar, eu acho. A posição é igual ao doutor Fábio, aí ele fala a respeito do Ministério, mas eu sempre tenho observado, todas as vezes que tem alguma consulta para o Ministério do Trabalho, ele está sempre puxando para o lado do trabalhador. Não quer dizer que o trabalhador tenha que ser desmerecido, não. Ele tem que estar sempre puxando para o lado, ele está puxando uma perna, vamos dizer assim, só para um lado. Tanto que quando iniciou aquela questão das sindicais, aquele rapaz que era o chefe do Ministério aqui, chegou a soltar uma nota em apoio lá da obrigatoriedade, tanto é que uma semana depois ele foi exonerado, né? E, por infelicidade, lá está, não sei se você já sabe, mas estava na chave esse dia também, por coisas assim, então, de coisas mal feitas, né? Então, assim, eu também sou o contrário à posição do professor, estou mais comungando com a sua ideia, professor Ronan. E estou falando para os clientes, paga não. Até agora eu não tenho obrigatoriedade. Inclusive as rescisões. Até hoje nenhuma rescisão. Teve uma agência da Caixa um dia desse que refugou uma rescisão sem homologação, que disse que era obrigatório. Eu falei, vai tal lá, agência lá que não tem isso não. Estão puxando. Só para concluir, então, gente, eu estou ressaltando o seguinte, eu não estou dando meu posicionamento. Sim. Mostrando a lei, exato. Eu estou lendo o artigo da lei. É lei. O artigo 611 é do Decreto-Lei 5452 de 43. É a CLT, é lei. Está lá. A convenção coletiva, o acordo coletivo, tem prevalência sobre a lei. Pronto. Só não tem legalidade se ele contrariar o artigo 611B. Então, eu acho que o contador tem que dizer, olha, conforme o artigo 611, essa cláusula está na convenção e atende ao artigo 611B. Você não quer pagar, assume a responsabilidade, procura um advogado. Agora, bater e dizer, eu estou dizendo para você não pagar, depois o empresário pode vir dizer, contador, você não sabia que tinha um 611? Por que você mandou eu não pagar? Agora eu estou protestado, tenho que pagar, e aí? Então, eu acho que é prudente você orientar o seu cliente, olha, está previsto numa cláusula de convenção coletiva? Está. O artigo 611 fala que ela tem força de lei. Você não concorda em pagar? Aí é responsabilidade sua. Só isso que eu estou falando. Porque está na lei, gente. Está no artigo 611. Desculpa meu empolgamento, mas é porque o professor Fábio aqui, é o seguinte, nós somos companheiros de longa data. Eu gosto de pisar no calo dele, que ele fica bravo. Porque nós nos amamos. Tem um fora, nós estamos discutindo. Nós nos amamos aqui, o Fábio, sabe? Amamos daquela bandeira assim, daí lá e eu cá, sabe? Colegas, o Beto e o Ivan Pulga, o Eli está aqui, coitado, os companheiros chegou aqui, rapaz, e eu estou afônico. Eu tive a felicidade, sabe, o Beto, de estar aqui hoje, né? O Everaldo não pôde estar por questão de falecimento em família. O Eli está afônico e eu fui o prestigiado de estar aqui hoje. E eu gostaria, então, está registrada a sua presença do Ivan e pedir os colegas aqui, como nós já falamos antes também, né? Aqui nós vivemos na democracia. Que
o Bento e o Ivan, por gentileza, se dirige aqui à frente para você bater um papinho com nós, algumas palavras que você quer dizer para nós nessa semana de expectativa, né? E nós não sabemos com que cara nós vamos amanhecer dia 8 de outubro. Como é que nós vamos amanhecer lá? Eu não vou entrar no mérito da questão, né? É isto aí, colegas. Vem, Bento. Por favor, Bento e Ivan aqui. Tudo bem? Tá bom. Eu não fico bonito desse jeito, né? Pessoal, boa noite a todos e a todas. Pega essa mão também, né? Você tá na saudade de pegar na minha mão, né? Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, doutor Renan. Mais uma vez estamos aqui, uma satisfação muito grande de chegar um pouquinho para cá. Dizer a vocês que, mais uma vez, nós estamos aqui para apresentar nosso projeto, né, de conhecimento quase de todos vocês, que nós somos, esse ano, um ano muito difícil, né, foi um ano que iniciou com vários problemas na área política, na área governamental, e principalmente para nós contadores, né, que nós temos ali na Cefaz vários processos levando o contador às penalidades que não foram cometidas por eles. E muitos de vocês devem conhecer e saber, inclusive os legisladores aí, né, os doutores da lei aí, o doutor Fábio, o doutor Ronan, que a lei da solidariedade. Eu venho desde 2011, quando, falar só um pouquinho dessa história da lei, que em 2011, no dia 30 de novembro de 2011, quando estava sendo apreciada na Assembleia Legislativa, o nosso Conselho estava sob intervenção do Conselho Federal, por motivos conhecidos de muitos de vocês. Naquele momento, a gente estava sem uma diretoria, até mesmo os funcionários estavam sem qualquer tipo de decisões a ser tomada aqui no Conselho. E, por vez, nós também não tínhamos muito contato. E, naquele momento, reunimos 5 contadores e fomos até a Assembleia Legislativa para ver se não aprovava o projeto. Por quê? Porque, por acaso, eu tinha um amigo meu, né, esse amigo meu ainda não trabalha lá, mas na época era assessor lá na Assembleia, e ele me disse, olha, está aqui na Assembleia um projeto que vai acabar com a nossa profissão. Ou vocês reúnem aí e vêm aqui, porque se for aprovado da forma que está sendo apresentada, podemos ir lá e baixar nosso CIC e deixar a profissão de lado. E assim nós fomos. Foram 5 contadores. Dentro deles, eu estava presente. Só que 5 contadores, ao entrar na Assembleia, quem quis escutar? Ninguém. Nenhum deputado. Por acaso, eu corri pelo menos uns 10 deputados lá. Eu tenho nomes de todos eles. Mas eu vou citar um que nos atendeu, mas que colocou simplesmente um parágrafo. Foi o Ademir Menezes, na época, né? Ele colocou o parágrafo tirando um pouquinho daquela responsabilidade, mas ia ser pior ainda. Eles pegaram a Lei 10.406, que é a lei do Código Civil Brasileiro, que tem 2 artigos que falam do contador, que é o 1177 e 1178. Dentro desses 2 artigos, fala que o contador é solidário, aliás, é responsável pelos atos que ele registrar erroneamente. Lá está bem claro dessa forma, né? Quem leu lá os artigos 1177, 1178, e vai mais. Lá diz o seguinte, dos contabilistas e seus auxiliares, inclusive levando a responsabilidade para os seus auxiliares, técnicos, auxiliares sem registro, todos. Colocou lá a assinatura, tem a sua responsabilidade. Mas não tinha nem a responsabilidade civil e nem criminal. E essa lei 17.519 trouxe, né, tá bem, se vocês puderem até olhar aí, Otávio, ela trouxe o seguinte, você será responsável
solidariamente pelos atos ilícitos que o empresário cometer. Absurdamente. E ainda foi mais longe. E se você foi colocado como solidário, você vai pagar uma multa de 80% do auto que o empresário cometeu. Ou seja, o empresário leva um auto de R$1 milhão, você vai ser responsável e ainda vai levar um auto de 800 mil nas suas costas. E, pasmem, esse processo vai lá no CAT. Nós temos um profissional representando o conselho lá no CAT, que é o professor Valdir Mendonça. Vai lá até o CAT e verifica a quantidade de processos que estão lá prontinhos para ser levado e penalizado. E já tem contador penalizado. Tem um contador aí que está com 200 e poucos mil, outro com R$1 milhão, um de Rio Verde, aliás, de Jataí, que tem 360 mil na conta lá e já está na dívida ativa. E já bloquearam bens. Isso não é eu que estou falando. Está lá no CAT. Então, veja, com todo esse desmando que o governo fez, nós pedimos 4 vezes a esse governo que está aí, do Marconi Perillo, nós fizemos 4 vezes, inclusive o Djalma era nosso vice-presidente do Conselho de Contabilidade, ele era o vice de controle interno, né, Djalma? Assinou, nós, na convenção, quem estava na convenção no dia 25 de agosto do ano passado, presenciou o nosso pedido, o último pedido nosso lá, para que revogasse essa lei. Marconi nem resposta deu. E aí nós tomamos uma decisão. Nós teremos representantes, sim, na Assembleia, na Câmara Municipal, na Câmara Federal, e no futuro, bem próximo, por que não? Prefeito, governador, e todas as áreas de atuação política. Por quê? Porque sem a política nós não vamos conseguir nada. Então, foi um dos motivos que levou a nós a chegar a esse ponto. O outro motivo é a contabilidade pública. Gente, é uma farra. Eu falo com bastante propriedade, porque eu conheço. É uma farra o que acontece na contabilidade das prefeituras, e do Estado, das empresas públicas. Um absurdo. Então, você não quiser acreditar no Edson, vá até lá, no Tribunal de Contas dos Municípios, no Tribunal de Contas do Estado, e verifique. Então, a contabilidade ela tem que passar por uma reforma, não a contabilidade em si, mas os órgãos públicos estão aí, ó. Nas nossas propostas, eu coloquei bem claro, inclusive tem gente reclamando da sociedade, mas você priorizou só a contabilidade. Gente, é porque é uma necessidade básica nossa. Então, eu quero dizer a vocês, independentemente de ganhar ou não ganhar, essa luta nossa vai continuar com certeza. Tá? Eu vou continuar com isso aí, porque eu acho que assim, eu já estou prestes a parar a minha atividade, logo eu me aposento definitivamente, mas tem muita gente que está começando a profissão agora. Eu tenho alunos que estão começando agora, que estão no primeiro período. Como é que fica a minha responsabilidade com esse indivíduo, ou com essa pessoa? Né? Então, nós que estamos aí na atividade, devemos prestar um pouquinho mais de cuidado e de atenção junto com isso. Eu não quero aqui forçar a você a votar A ou B ou em mim. Não. É um pedido para que a nossa categoria, eu falei isso no Conselho, falei aqui no sindicato, falei em outras instituições, nas IES, nas faculdades, para que nós tenhamos aí, nesse pleito agora, uma candidatura aprovada por nós contadores e representando essa categoria. Então, eu quero aqui, nesse momento, agradecer ao sindicato, através do presidente Voraldo, do presidente Ronan, que, né, ali, o Otávio e o Fábio, e todo o corpo diretivo dessa casa, né? Joeli, João, né? Então, vocês que são aqui da casa, agradecer imensamente essa oportunidade. Eu não sou muito participante, por quê? Porque eu sou professor universitário, então, à noite, normalmente, eu estou dando aula, então, por isso que eu não participo, assim, ativamente aqui. Eu acho que, inclusive, me permita, eu vou até solicitar... Você podia mudar um parênteses? Com certeza. É o seguinte, já na década de 90, partindo da Receita Federal, só saía coisa para nos comprometer perante as empresas e perante as coisas que, no meu caso, eu não
tive escritório contábil. Eu sempre fui empregado interno. Então, mais comprometedor, porque você se torna amigo do empresário. E você sabe da vida dele inteira. Agora, se ele comete um erro, a gente dá toda a explicação, o caminho, aí ele faz. E aí a Receita vinha soltando coisas, eu não vou lembrar aqui agora, que já tem tempo demais, e isso foi me desanimando, foi uma das razões que eu deixei a profissão. Já o balanço de 99, eu tinha uma aluna, eu não sou professora, tinha uma aluna de contábeis, ela tinha terminado, e está começando, eu passei todo o serviço, ensinei tudo para ela, jurídico, física e jurídica, e já o balanço de 99, ela ficou doida para assinar, e eu doido para não assinar. Então, ela assinou o de 99, assinou o de 2000. Foi quando eu espendurei a chuteira, foi quando eu deixei a profissão, já pensando, por quê? Exigindo demais do contador e nada em troca, nenhum benefício, nenhum, porque o contador, que eu saiba, não tem nenhum benefício partindo da Receita Federal. Muito obrigado. Colega, só mais um minutinho, só o Bento vai terminar as palavras dele, colega, e nós temos mais uma pauta aqui, que é do Alaur, que nós participamos da... Só um minutinho, viu, Alaur? Tá, certo. Tá, só um minutinho, pode depois passar para o Bento. Eu, como mulher da casa, que estou aqui toda terça-feira, sou assídua e acho que nós reclamamos muito, agora chegou a hora. Eu não conheço o professor assim, de próximo, vocês conhecem, mas eu conheço ele como uma pessoa íntegra, fiz pesquisa sobre ele, e ele já fez 70% do caminho árduo, das pedras. Então, eu sempre recebo reclamação, Divina está lá no sindicato, por que você não vai lá e resolve isso? Eu não. Aí, se a gente precisa de um deputado, eu estive lá, o cara falou aqui, eu te conheço, quem é você? Eu quase morri de vergonha. Aí um colega que era também parlamentar falou assim, não, a Divina é contadora. Aí ele ficou dos mais sem graça, né? E me atendeu prontamente o que eu fui buscar por conta dessa pessoa. Nós tivemos também um evento, a gente tem que ter um parlamentar. Se vocês acharem que está muito, que ele vai ser um deputado, candidata também. Nós estamos prontos, igual o professor Bento está falando, nós estamos prontos para formar pessoas para ser um parlamentar, para nós ter quem reclamar, para ter quem procurar. E ele nos propôs, ele diz disso do projeto dele, que ele vai ter lá no gabinete uma pessoa do contador para receber os projetos, para filtrar o que o contador quer. Então, gente, já que nós não temos quem quer votar em branco, quer votar nulo, vamos votar no rapaz que a gente conhece, um jovem senhor comprometido socialmente, é uma pessoa que é do nosso meio, que a gente vai ter com certeza uma porta aberta. Eu nunca pedi voto para ninguém, mas eu peço para o professor Bento, para que nós tenhamos amanhã, aonde a gente nos encontrarmos, um parlamentar, e de lá pode sair muitos outros. E muito obrigada e desculpa, tá? Passa para o Bento. Bento, por favor. Só para finalizar, então, esse projeto não é um projeto só do Edson, porque eu vivo da contabilidade, né? Aqui o Ângelo, né? Que foi meu aluno, né? 4 anos. Então, e muitos de vocês aqui que já me conhecem, não só pelo conselho, mas aqui também, na vida prática, a gente está sempre encontrando, e dizer o seguinte, eu acho que não pode parar. Conversei com eles essa semana passada, né? Semana passada. Falei para eles, olha, eu acho que é um pontapé que a nossa profissão vai ter. Ganhando ou não ganhando, nós já vamos ganhar sim. Eu falei para o Ivan, que o Ivan foi um dos incentivadores, né? Eu falei para ele, Ivan, ganhando a eleição agora ou não ganhando, eu já despertei, no mínimo, 80% da categoria para que nós tenhamos a oportunidade de politizarmos. Em todos os 2 anos que eu trabalhei no Conselho, fiquei à frente do Conselho, eu, mais o Djalma, toda a diretoria, nós colocamos como meta, vamos colocar a nossa profissão em primeiro lugar, politizar os nossos contadores, para que nós tenhamos, em todas as prefeituras, representantes. Por exemplo, vereador nas prefeituras, lá na cidade. Por quê? Porque, para saber o que está acontecendo na legislação, nós estamos com um problema em Anápolis. Não é só na política, não. Exatamente, contador. Inclusive, um dos projetos nossos, exatamente aqui dentro desse projeto aqui, a criação da contabilidade, né, e a auditoria
geral do Estado e também das prefeituras. A valorização e a criação, a obrigatoriedade do contador. Não é aquele contador que finge que faz e que recebe racha no meio, não. Nós não queremos esse tipo de profissional. Nós queremos um profissional que vai lá, faz um serviço bem feito e fala, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Acabou. Com independência. Assim como nós aplicamos lá no Conselho de Contabilidade. Eu acho que vocês devem observar, inclusive no portal Transparência, eu acho que todos os órgãos públicos, inclusive, é projeto, eu passei para o candidato governador da nossa base, que é o Caiado, eu disse para ele, Caiado, é o seguinte, você pode ter certeza, eu vou ser uma pessoa que vai cobrar a contabilidade em todas as empresas e órgãos públicos do Estado. Eu vou ser aquele deputado que todos os dias vai estar lá na contabilidade para ver o que está acontecendo, o pagamento está errado, está certo. Por quê? Porque é nosso dever. Nós criamos o portal Transparência, o Djalma foi um dos fundadores lá, né? E quando ele colocou lá, os balanços, foi aprovado 100%, sem nenhuma ressalva. Está aí no portal Transparência, né? O Djalma que fez lá. Hoje, o Otávio, que está nessa pasta, né, Otávio? O Otávio, inclusive, pegou em primeira mão, né? Que ele já estava quando ele recebeu. Então, quero dizer a vocês, agradecer antecipadamente aqui a direção, através do presidente Everaldo, e toda a sua diretoria, e dizer o seguinte, foi uma das coisas que eu preguei no primeiro dia, nós assumimos na segunda-feira, na terça-feira eu estava aqui, foi isso? Eu estava aqui conclamando a categoria, porque nós fomos adversários classistas, mas não somos inimigos. Então, a categoria tem que trabalhar junto. Então, fui todos os sindicatos, abri porta para a SESCOM, para os sindicatos contabilistas. Então, hoje, a categoria tem essa possibilidade de estar trabalhando junto. É claro que temos pensamentos diferentes? Temos. Né? Mas pensamento é uma coisa. Agora, quando se unir para um objetivo comum, nós temos que unir, sim. Eu, então, quero aqui, de primeira mão, dizer a todos vocês, se você puder nos ajudar, assim como eu, já teceu, inclusive, fez até vídeo, né, conclamando a classe contábil, a professora também, né, Divina. Então, assim, eu gostaria que, se você puder, me dar a honra de dar o seu voto e, acima de tudo, como o Ivan fala, é você mais 10, você mais 20, você conclamar as pessoas que você tem convívio, porque hoje nós estamos fazendo isso com o pessoal da diretoria, né, e toda a classe contábil. Onde nós estamos indo, está sendo uma avalanche de adesões. Então, isso é importante, para que, se você estiver na sua rede social, como o Djalma colocou ontem e hoje, né, acho que vocês devem ter recebido, essa manifestação, que o pessoal, inclusive, já me colocou no início do mês de agosto como terceiro lugar, e eu já estou chegando em primeiro lugar no meu partido. Eu espero que a minha categoria, né, a principal base minha, que nós tenhamos êxito, e no dia 7, às 19h30, nós tenhamos a oportunidade de dizer, a classe contábil tem um profissional na Assembleia, representando a categoria. Isso vai ser muito bom, porque não vai ser o Edson, vai ser um contador representando vocês todos. Ok? Muito obrigado a todos. Conto com todos vocês. Número 20022, tá? Não esqueça desse número, por favor, ajude-nos, tá? Com o seu voto, com seus parentes, amigos, vizinhos. Custa nada, se você puder pegar pelo menos 10 desse material, que é um simples material, mas que proposta nós temos aqui, e entregar para as pessoas que você conhece. Eu acho que é assim que a gente vai estar. E amanhã depois vai ser você que está aqui hoje, poderá ser o nosso representante. Basta você querer, né? E vir conosco. E ter disposição, porque eu mais o Ivan, a minha esposa, nós somos 5 pessoas trabalhando diuturnamente. 5 pessoas, né, com a minha família, e mais o Ivan e o Fábio. Né? O Fábio é um amigo nosso que deixou quase todas as suas atividades para dedicar quase que 100%. Então, nós estamos trabalhando diuturnamente para chegar lá. O Djalma, né, conhece a nossa luta, né, Djalma? E assim, dizer a vocês, muito obrigado mesmo, antecipadamente, mas faça o favor, nos ajude, né? Se puder nos ajudar, porque dinheiro para gastar com campanha, vocês estão vendo o que está acontecendo, né? A gente não tem, mas com certeza. Eu vou ser o deputado
mais bem votado, com menos recursos, né? Diz um senador viável aí que diz o seguinte, tostão contra 1 milhão, né? O Cajuru, ele fala, tostão contra 1 milhão. Eu não falo nem milhão, nem tostão. Eu falo que eu não estou trabalhando com dinheiro praticamente, mas tem coisas que não tem jeito, né? Isso aqui, ó, tirei do meu bolso e paguei exclusivamente com as minhas propostas, sem nenhuma participação de ninguém. Por quê? Para não dever favor para ninguém, certo? Ou seja, exatamente chegar lá na Assembleia e defender a ideia que o contador precisa. É isso aí, muito obrigado. Tá? Obrigado. Presidente, uma palavra. Bem, gente, eu já tinha me posicionado em reunião anterior, quando o Bento esteve aqui, e a diretoria conversou. Hoje, com a ausência do nosso presidente, quem está como presidente, o doutor Ronan, nosso primeiro vice-presidente, né? Gostaria que ele ratificasse a posição do sindicato, de apoio, da diretoria de apoio ao nosso colega Bento, ex-presidente do conselho, né? Professor, licenciado como conselheiro, né? Por quê? Porque entendemos que vai ser melhor para a categoria. Nós, do sindicato, quantas vezes principalmente, realmente eu levo a briga mais à frente, junto com o Everaldo, nessas instituições. Porque a gente sofre de não estar indo com um representante, com um parlamentar. Muito, porque tem peso, numa negociação tem peso. A gente vai, por exemplo, nessa questão do DIFAL. Quantas vezes a gente teve lá, mas por quê? Porque se tivesse um deputado, será que eu ficaria lá 2 horas sentado na cadeira para falar com o superintendente, com o secretário? Não, um deputado era na hora. Então, para nós, categoria, eu acho que é uma oportunidade, né? Porque o Bento já demonstrou que tem essa luta, esse interesse pela categoria. Então, a vocês que estão presentes, aos colegas internautas, ao pessoal que está no interior, contador, nós temos essa oportunidade agora de ter um candidato comprometido com a categoria. Nós tivemos vários segmentos já aí que tem representantes da latifundiária, até mesmo da prefeitura como é que se chama? Da prefeitura lá, tivemos vereador representando segmento. Então, está na Gari, o segmento de Gari teve a inteligência de ter um representante. Então, acho que está na hora da categoria ter um representante. Nós estamos esquecendo a questão de ideologia política, de sindicato, CRC. Não, nós estamos pensando na categoria. É momento de pensar na categoria. Eu cheguei a estar como pré-candidato a deputado estadual, pelo partido, como ele citou, do Cajuru, PRP. Mas, por questões de atribuições aqui, questão familiar, eu digo, não vou, porque a pessoa pensa que ser candidato a um partido, a um cargo eletivo, é botar o nome e dar o santinho. Se não trabalhar... Eu já trabalhei junto com o Fábio Souza, uma vez ele falou, eu estou com 7 dias que não vejo meu filho, porque você sai de casa, madrugada, chega meia-noite. Ontem o Bento não almoçou, o Bento nós estávamos tratando de questão aqui, reunido até com a Divina, horário de almoço, ou seja, tem que trabalhar, é sacerdócio mesmo. Né? Não é brinquedo, não. Então, eu não estava disposto a ficar nessa luta, eu saí. Né? Mas fico satisfeito, porque meu propósito era brigar por interesse da categoria. Mas temos o Bento. Né? Então, a oportunidade é agora. Doutor Ronan. Ontem, inclusive, nós chegamos, era 2 horas da madrugada, né? Tivemos a oportunidade de visitar algumas faculdades, visitar contadores, passamos em Anápolis, fechamos com 2 faculdades em Anápolis e acho que uns 10 escritórios de contabilidade, né? Então, e outras cidades também, quem estava viajando. Mas, assim, Goiânia, fizemos alguns, não fizemos todos, muitos de vocês nós não tivemos a oportunidade de visitar, mas a gente está buscando ir a todos, né? Mas não dá, porque é muita gente, só em escritório de contabilidade aqui em Goiânia tem quase 3.000, 2.000 e poucos escritórios, fora aqueles que ainda não têm os registros, que a gente chega lá e encontra, mas não está registrado. Né? A pessoa que está começando agora. Tal. Então, é isso aí. Sem dúvida, a diretoria, aqui nessa noite, representada por 6 dos seus 7 membros,
só está ausente o presidente Everaldo, mas ele já manifestou aqui, na reunião anterior, total apoio ao Bento. Aqui está o diretor Joeli, diretor João, o diretor Otávio, o diretor Fábia, a diretora Eli e o diretor Ronan e os senhores, talvez até mais do que diretores, que embelezam esta nossa reunião. Realmente está ratificado aí o apoio, nós ratificamos isso a todos os senhores internautas e quem nos assiste, é a oportunidade que nós temos. Cavalo arriado não passa duas vezes, dificilmente. Passa uma vez, nós temos aí um contador, e é contador. Ele pode dizer, rapaz, eu sou bonito, mas você é contador. Certo? Então é isso aí, Bento. Muito bem-vindo, você aqui nessa noite, né? E você teve daquela primeira vez, eu acho que foi muito propício você estar aqui, uma oportunidade, você amanhã você estará sendo assistido aí por mais 3.000 internautas, né, que nos acessam diariamente, e nós não vamos esquecer, não precisamos dizer aqui que nós vamos te cobrar, que não precisa cobrar, que você vai fazer. É isto aí. E finalizar aqui essa noite, que beira às 9 horas, aí, Alaô, e aqui eu quero dirigir a sua pergunta a todos nós, especialmente ao Bento e ao Ivan Pugas, sobre a sua pauta, que é contrato social. Leve o microfone, por favor, Mauro ao Alaô. Não, só mais um minutinho, Beto, não deixa nós sozinhos da Chapada, não. Deixa responder a questão da Alaô aqui. Rápido aqui. É o seguinte, a empresa tem 3 sócios, apenas um administrador, mas o patriarca quer que todos sejam administradores e que ele tenha plenos poderes para vender bens imóveis. Porque normalmente lá nessa cláusula lá do administrador, o administrador é impedido de praticar certos atos. Um administrador só pode ter esses poderes de vender bem sem a anuência dos demais? O Bento e o Ivan Puga, eu gostaria de repetir a pergunta aqui do colega, que é muito importante, e é uma pergunta atípica aqui do grupo de estudo e tudo. Eu quero dizer o seguinte, ele disse o seguinte, uma empresa com determinado número de sócios, vamos dizer que seja 5, pai e filhos, e todos são administrador da empresa. Mas ele gostaria de saber que nós obedecemos o contrato social, a Lei 10.406, que é o Código Civil. Ele gostaria de saber, embora sendo 6 administradores, e ele o majoritário, embora os outros administradores, se ele isoladamente pode vender bens imóveis da empresa, se assim o convir. É esta a pergunta, Laú? Isso. Com a palavra o Bento e depois o Ivan. Você perguntou se pode vender, se ele pode vender o patrimônio da empresa. O patrimônio da empresa. Então. Isoladamente. Isoladamente. O contrato social, claro que muitos advogados aqui sabem muito mais do que eu, mas pela própria Lei 10.406, o artigo 1052, lá diz bem claro, né, que da sua responsabilidade e da divisão de cotas. É claro que eu, inclusive, tive um caso desse, não recentemente, mas nós tivemos uma situação de 9 sócios. Você pode vender desde que haja consensual. Se não houver consensual, você vai ter que fazer com que valha cada participação. É claro que o majoritário, vamos supor que seja 10 sócios e um tem 90%, os outros têm 1%. Se for partes iguais, tem que haver a consensual. Pois é, mas lá nessa cláusula da administração, os demais sócios já podem autorizar um sócio. Então, aí é aquela questão. Tudo que for contratualmente explícito no contrato, vale. Por exemplo, se eu for administrador, eu tenho lá a empresa, tenho lá eu, minha esposa, meus filhos, se eles derem poder para que eu faça ativo e passivamente, tranquilo. Aí sim. Claro que aí tem questões jurídicas, por exemplo, pode acontecer da pessoa não ter as suas faculdades mentais, pode alegar isso perante um juiz no caso de uma ação, mas se no contrato tiver, e esse assinado, reconhecido firma, vale o que está no contrato. Então, lá é o seguinte, tem 3 sócios, A, B e C. Isso. Então, o A e o B
podem autorizar o C vender bens, desde que esteja lá naquela cláusula lá do administrador? Contratual. Desde que esteja no contratual, até porque ele responde pela sua cota, pelas suas cotas. Vamos supor que seja 33%. Ele vai vender. Só que tem um detalhe. Aí existe um fator também na sociedade que... por isso que a legislação ela é bem clara nesse sentido. A Lei 10.406, no Código Civil, ela trouxe uma particularidade da responsabilidade de cada sócio. Então, por exemplo, se tem uma dívida, e por isso acontece muito na área da construção civil. A área da construção civil, você pode até X valor, dependendo, isso no caso de um contrato público, você pode fazer dívida. Mas a responsabilidade da dívida ela é limitada à quantidade de participação societária. Da mesma forma no caso da venda de bens. Porque, de repente, eu estou lá, eu tenho um valor a receber, eu tenho um crédito naquela empresa, e aí você vendeu o bem que era uma garantia. Não pode. Nesse caso, eu posso barrar essa venda. Por quê? Porque eu tenho direito de receber primeiro, antes desse bem, principalmente se for garantia. Por exemplo, você vai fazer um financiamento do banco, está lá a garantia do bem, você não consegue vender, mesmo se for majoritário, não vende. Só vende consensual, inclusive com o seu cliente, o seu fornecedor. Eu só queria saber disso aí. Se 2 sócios podem, lá naquela cláusula da administração, nomear um terceiro sócio para que ele seja, agora, esteja quem autorizado. faz isso, a gente orienta. Nós, contadores, temos que orientar a pessoa que está ali assinando esse risco que vai acontecer. Por exemplo, eu tive um caso de uma empresa na área de transporte, que eram 10 sócios. E cada sócio tinha a quantidade de capital lá, um tinha mais, outros menos. Mas, no final, um sócio quis barrar, não vendia. Não fazia alteração contratual. Eles entraram com processo, né, aí foi judicial, e aquele sócio que estava barrando ficou sem ação, e eles fizeram o contrato de acordo com os novos que estavam ali brigando com aquele outro. Inclusive, tiraram ele da sociedade. E dividiram, pegaram a parte dele e devolveram a ele. Isso pode ser feito, inclusive. Na junta comercial já tem casos dessa situação. O Bento já deu a palavra. O Ivan, você gostaria de reforçar o que ele falou, ou o que ele disse? É isso aí? Ele respondeu tudo. Então, eu quero só complementando. Fala, Djalma. Eu já tive um caso desse, mas o administrador ele só consegue vender ou fazer alguma coisa na falta dos outros. Os outros estando vivos, normalmente, não concordo que tenha autorização. E mesmo se tiver a cláusula lá, na falta dele, ele pode ser feita alteração. E pode vender também. Tá. Deixa só complementando o que o Djalma e o Bento falou, Alaur. Isso aí é o seguinte, nós temos na Lei 10.406, que é o Código Civil, chamada cláusula restritiva. O que é a cláusula restritiva? É aquela atípica do que determina o DNRC, Departamento Nacional de Registro do Comércio, e o Código Civil. Restritiva. É como se fosse uma procuração. Pode outorgar poderes ao sócio, chama-se denominada cláusula restritiva. Os sócios fulano de tal, deliberam-se entre ambos ou todos que o sócio fulano de tal, fica, nesta oportunidade, autorizado a fazer tais e tais alterações. Essa que você disse. Menciona-se esta cláusula, você vai cobrar do seu cliente um honorário compatível com essa assessoria e, para referendar isso, coloca a cláusula, chega num cartório de títulos e documentos, cartório de imóveis. Você vai chegar lá, eu tenho uma empresa, cartório, titular. Fala com o escrevente, não, com o dono do cartório lá, o titular. De preferência, o melhor de Goiânia. Chega lá e fala, olha, eu tenho essa cláusula aqui do contrato social. E essa empresa, ou vou colocar essa cláusula, eles têm imóveis. Eu quero saber dos senhores que, com este contrato social, este sócio aqui pode assinar a escritura pelos demais, ou quaisquer bens. Certo? Porque a lei é o seguinte, né, Beto? Ela muda demais. Muita alteração, muito entendimento. Vai lá que isso está estabelecido lá no Código Civil, no Departamento Nacional de Registro do Comércio, mas o Supremo Tribunal Federal já teve um entendimento diferente. Então, é isto aí. É denominada cláusula restritiva. Ok? Doutor Ronan, com relação a essa questão da administração, dá uma lida no artigo 1012 ao 1017, 18 do Código Civil. Até
deixa eu ver aqui, vai até ao 1021. Né? Lá no 1015 fala o seguinte: no silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social. A oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. Aí tem outras situações. Está lá bonitinho. Colegas, então, encerrou-se às 9 horas. Beto, desculpa aí, viu, Beto? É porque aqui os caras já ficam torcendo, sabe? Então, muito obrigado por todos, senhores. Boa eleição para nós todos, né, colega? Ó, pense bem, apanhar é bom, mas tem que saber que jeito eu vou apanhar, sabe?